gente, vamos pular, vamos. Vem pro meio, vem pra frente. Vem. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória. Eu te louvarei, em toda a terra, todos vão se ouvirá. Uma alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, te louvar, eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, graus de o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, aleluia, aleluia. Segura, banda, segura aí. A galera entrou, mas entrou desanimada. Ei, Jesus está na casa, eu quero ver vocês aqui na frente. Pode vir, depois vocês sentam, vem. Eu só vou parar de falar quando vocês levantarem. Vem, pode vir, o congresso já começou. Pode vir aqui pra frente, pode vir, gente, pode vir. Vamos. A região verde me disseram que era mais animada. Até agora não tá sendo. Então vem. Vamos, gente, bora! Vamos. Desce, vem! Bora, Maria, chama. Vem! Depois vocês se acomodam. Depois vocês sentam, vem! A banda Gente, vai em nome de Jesus, desce agora! Ai, se vocês ficarem sentados, eu vou sentar aqui, gente. Olha que eu vou ir buscar vocês pela orelha. Levanta. Vocês sabem que eu vou mesmo, hein? Vem! Vai, Isso, gente, sentado, se levanta! Se levanta daí, ó! Bora levantar. Bora, Vem, vamos. ó. Os guris lá no Bela Vista, ó, desce, Pessoal do pé, pessoal de Areias, levanta. Bora! Levanta e anda. Levanta aí, gente! Levanta aí. Bora, vamos, banda, vamos, meu bater. Vem, desce! Vem ali os artistas, ali os atores do Movitim, desce aqui, rapaz! Em nome de Jesus! Aí Agora sim. começou a ficar animado, hein, Eric? Agora tá com cara Agora de começou, hein? Agora tá começando de verdade. A festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, aleluia, aleluia.
região verde chegou, hein? A região verde chegou, hein? Glória a Deus, agora sim, agora vocês podem sentar. Quem está feliz de estar aqui hoje, levanta a mão. Vamos. Tá bom pro ensaio, cadê o Gigi? Tá bom, mas não vai dar, o nosso deputado tá aí, eu acho que ele merece, né? Um barulhão, vamos. Só quem tá feliz com o congresso faz barulho aí! Ei, olha só o que está escrito lá em Filipenses 1:6. Preste atenção. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós, ó Jesus, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Não, eu vou ler de novo, você não entendeu. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós, que em ti, que em mim começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu estou à espera desse dia. Você está? Você está à espera desse dia? Você quer declarar Maranata, hora vem? Vamos, então curva sua fronte aí rapidamente, vamos orar. Senhor Jesus, nós já pulamos, nós já gritamos, e nós estamos aqui para adorar o Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor. Senhor, nós te pedimos que cada palavra entoada aqui hoje, Pai, que cada louvor seja dirigido por Ti. Ei, Espírito Santo, a casa é Tua. Jesus, a casa é Tua, você pode caminhar no nosso meio, Pai. Você tem liberdade para batizar adolescentes hoje aqui.
Você tem liberdade, Senhor Jesus, para curar adolescentes que vieram aqui de moletom, quem sabe, com os braços cortados. Ei, Jesus, cura a depressão ainda. Você está aqui, Pai. Eu te convido para entrar nessa casa, Deus. Senhor Jesus, eu venho te pedir, Pai, que o Talk Team, Senhor Jesus, que vai acontecer daqui a pouco, que a palavra que vai acontecer daqui a pouco seja dirigida por Ti, Pai, e que nós possamos sair daqui com a certeza do nosso propósito, que viemos aqui para Te adorar, para dizer que Tu és santo, dizer que Tu é digno de toda a honra e toda a glória, que Tu, Pai, é merecedor de todo o louvor. Move Band, toca o wake aí pra gente, vamos, vamos, vamos! E vocês, galera, têm um privilégio enorme, que é o primeiro... Gente, tem muita coisa envolvendo esse dia aqui. Primeiro que o fato do Congresso do Move Team ser aqui nesse teatro, num espaço maior, é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus que não é de agora, enquanto eu e o Gideon somos líderes, não. Quando o Jonatanal e a Lauren iniciaram esse trabalho, Deus liberou uma palavra sobre o Move Team, dizendo que nós iríamos ter que procurar lugares maiores para concentrar um número de adolescentes. E nosso Deus, Ele é tão incrível que hoje se cumpre uma das promessas de Deus para a nossa vida. E vocês foram os escolhidos no primeiro encontro num lugar maior. Aí fora isso, é o primeiro encontro sem máscara depois de 2 anos. Cara, meu Deus! Ai, que coisa boa, né, gente? Só que assim, cara,
Cara, eu sei que a gente perdeu muitas pessoas, tem gente que perdeu avós, tem gente que perdeu tios, não é verdade? Tem gente que perdeu pessoas queridas, mas nós estamos aqui. O Senhor nos sustentou. Então é mais um motivo para a gente glorificar a Deus. Glória a Deus, aleluia. E a gente quer que vocês aproveitem ao máximo esse momento. A gente preparou. Eu juro que eu pensava que vocês iam chegar aqui tudo bem doido, pulando. Vocês chegaram aqui, se assustaram. Ficaram sem reação. Mas eu também, eu acho que eu ficaria assim, né? É um lugar diferente, né? A gente não está acostumado. Bom, gente, agora nós queremos apresentar para vocês as lideranças que estão aqui hoje, tá? A primeira liderança que está aqui nos visitando hoje, que eu quero apresentar é quem? Os supervisores da região verde. Vocês já conhecem eles? Bora, pode vir aqui. Pedro, Letícia, Damares e Lucão. Aqui em cima, né, meus amores? Esse casal tem trabalhado para esse evento acontecer que vocês não têm noção. E Jesus é tão bom, né, gente, que ele colocou de supervisor da região verde uma galera que é animada, que é jovem, que é disposta. Então esses aqui são os supervisores da região verde: Pedro, Letícia, Damares e Lucão. Gente, eles trabalharam muito para vocês estarem aqui hoje. Eles se esforçaram muito e a gente tem que agradecer a Deus e agradecer a vocês por todo o esforço de vocês. Vocês sabem que é o Senhor que vai recompensar. Muito obrigada. Deus abençoe. Eu quero também apresentar o homem mais bonito que está aqui hoje. O meu lindão. Vem aqui, moreco. Gideão. Vocês não fizeram festa. Vem aqui, Gideão. Com vocês, Gideão. Uau. O Gideão é lindo. É o nosso coordenador. E o Gideão também se esforçou muito. Eu e o Gideão nós trabalhamos, se esforçamos para que vocês estivessem aqui hoje. Aproveitem o máximo possível. Gide, contigo. Amém. Pode ser, meu Vitinho. Estão felizes, animados, empolgados? Empolgados? Eu também. Também estou felizão, empolgadão. Tenho certeza que essa noite vai ser top demais. Essa noite, essa tarde. Pausa para foto. Foto de pregador, como é que é, Thiago? Foto de pregador? Não sei. Não, assim. Brincadeiras à parte, estamos aqui para adorar ao Senhor. Se você não sabe ainda desses 40 dias que nós fizemos estimulando vocês a ler o livro Uma Vida com Propósito, se ainda não sabe o propósito de vocês vão sair daqui neste sábado sabendo disso. Amanhã vai ser diferente, semana que vem vai ser diferente. Vocês vão viver a partir de hoje algo diferente na vida de vocês. Amém, queridos? Amém? Vamos continuar? É verdade. Eu quero apresentar um casal top, abençoado, que nos honra com a presença. O deputado Ismael dos Santos. Uma salva de palmas. A sua esposa, a irmã Denise, é isso? Irmã Denise, uma salva de palmas para a irmã Denise. Deputado, por gentileza, pode estar aqui, por favor, trazer uma palavra, uma saudação, vou pregar, fique à vontade. É importante, adolescentes, é importante vocês terem contato com autoridades desse nível, um homem de Deus, um homem íntegro. Já tenho acompanhado ele há alguns anos, não estou querendo puxar saco não, tá? Eu realmente acompanho ele já faz tempo. E nós, muita alegria, recebemos ele. Deputado, o senhor é uma bênção, muito bem-vindo. Boa tarde, São José. Tá bom. É uma alegria poder cumprimentar em nome do Gideão toda a equipe organizadora desse belíssimo evento, nesse local tão aprazível que Deus nos proporciona essa tarde. Está aqui com o pastor Tiago. Seja bem-vindo a Santa Catarina, que Deus use com muita graça, sabedoria e unção para abençoar os nossos adolescentes nessa tarde. Estar aqui com minha esposa, com quem eu sou casado há 36 anos, hein? Comecei a namorar aos 15.
Não é referência para ninguém. Mas deu certo. Mas casei só com 21. Está aqui com o Hérito, nosso coordenador. O Hérito está aí, o Hérito da dupla Hérito e Thalita, que é de São José, e roda conosco o Estado. A Rose, que também é de vocês aqui, é a nossa chefe de gabinete, né? Então São José está de peso lá conosco no gabinete, né? Eu lembro de uma história que eu aprendi quando adolescente. Eu gosto sempre, quando estou adolescente, de relembrá-la. Conta-se que um garoto chamado Pedrinho, o Pedrinho queria ser o adolescente mais inteligente da vida. Era uma vila assim no interior. Como é que tem aqui? Potecas, é isso? Tem por aqui em São José, Potecas? O que é mais interior que Potecas? Flor de Nápoles? Enfim, porque... Então, ele morava no interior aí de São José. E o Pedrinho sempre se gabava com seus amigos. Eu sou mais inteligente, eu sou mais esperto, comigo não tem charada, eu desvendo todos os mistérios e tal. Até que um outro valentão se aproximou do Pedrinho e disse: não, Pedrinho, você não é o mais inteligente. O mais inteligente é o seu João. O seu João tinha 90 anos, nativo ali, né, de São José e tal, e de fato era um homem muito sábio, lia muito, autodidata, enfim. E o Pedrinho disse: não, eu sou mais inteligente que o seu João, eu vou provar para vocês. E ele começou a pensar um estratagema para vencer o seu João, e ele pensou, e chegou na arquitetura de uma proposta para derrotar o seu João. Ele disse assim: eu vou caçar um passarinho, e vou pegar esse passarinho e vou levar à casa do seu João. E de fato ele o fez, armou ali uma arapuca, né? Vocês não conhecem isso, é do meu tempo, né? Nem o pastor Tiago conhece. Em 1858 a gente armava arapuca, né, para pegar passarinho, coloca um bocado de alpiste lá, enfim. E ele apanhou o passarinho e se dirigiu à casa do seu João. E enquanto ele ia caminhando, ele ia pensando: eu vou bater a porta da casa do seu João, e quando ele vier me atender, eu vou perguntar se o passarinho que eu trago aqui nas minhas mãos está vivo ou está morto. Se ele disser que o passarinho está vivo, eu abro a mão e o passarinho sai voando. Eu ganho a proposta. Agora, se ele disser que o passarinho está vivo, eu torço o pescoço do passarinho aqui atrás e mostro o passarinho morto. De um jeito ou de outro, eu ganho o enigma. E com essa ideia na cabeça, o Pedrinho bate a porta do seu João. E o seu João diz: pois bem, Pedrinho, o que você faz essa hora da tarde, sábado, 3:45, o que você faz aqui em casa? É o seguinte, seu João, todo mundo está dizendo aí que o senhor é mais inteligente do que eu. E eu vim aqui provar que eu sou mais inteligente. Eu tenho só 13 anos, mas eu sou mais inteligente que o senhor, que tem 90. E eu vou provar hoje para todo mundo. E o seu João diz: sim, mas qual é a proposta? É o seguinte: eu tenho um passarinho aqui nas minhas costas, nas minhas mãos, e eu quero lhe fazer uma pergunta muito simples. Eu quero saber se o passarinho está morto ou se o passarinho está vivo. E o seu João, do alto da sua sapiência, olha para aquele garoto e diz: Pedrinho, se esse passarinho está vivo ou se está morto, depende de você. Vocês entenderam? O sucesso do movimento TIM, claro, liderança, presença de Deus, intervenção sobrenatural, mas diante da perspectiva do livre-arbítrio, das escolhas, e a Bíblia é um livro de escolhas, o sucesso desse evento depende de cada um de vocês. A palavra que vai ser ministrada aqui nessa tarde, se vai cair em boa terra, se vai produzir frutos, depende de você. A mudança de São José, de Santa Catarina e do Brasil depende de cada um de nós. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado.
e quero que vocês façam muito barulho pro nosso primeiro convidado, que vai sentar naquela cadeira lá da direita, tá? Vocês estão preparados para fazer barulho? O nosso primeiro convidado pro Talk Team hoje é o Pedro. Pedro, primeira pergunta do Talk Team. Tu me amas? Glória a Deus. Nessa cadeira à esquerda aqui, é o cara que está mais preocupado nesse momento que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver se ele já está preparado para subir. Diz a lenda que ele é o mais lindo dessa tarde aqui. É só a lenda. Ei, Thiago, me ajuda, é o mais lindo. Ah, não. É um cara diferente dos iguais. Nessa cadeira esquerda, muito barulho para o nosso coordenador, Gideão! Que isso, tá parecendo um céu com essa camisa azul, olha que lindo. E agora, eu quero que vocês, na minha época a gente fazia no chão assim, pra quando ia vir um convidado. Vai. Com vocês, o nosso convidado da noite, Thiago Marques! Valeu, Thiagão, tamo junto. Vai lá, roda a vinheta, Varão. Não, Varão vai ser bom de velho. Olha isso! Rapaz, você fiquei emocionado agora. Vamos lá então, preparado, Thiago? Vamos começar, mano? Não. Nem eu. Tô aqui só pra fazer número aqui. Vamos lá, primeira pergunta. Como é que Primeira vai ser? pergunta, vamos colocar aqui no telão. Pode ficar aí, Vini. Pode ficar. Tá tudo certo. Tá bonitão. Fica Nós aí. temos algumas perguntas preparadas Deus aqui. existe? Tiago, vamos lá, mano. Primeira pergunta. Como a gente pode provar a existência de Deus para um ateu? Se eu tô lá no meu colégio, lá, aí começa a rolar o assunto sobre a existência de Deus existe. Aí chega um ateu para mim e diz assim, mano, prova que Deus existe. Como é que eu faço isso? Muito boa pergunta. Primeira pergunta é por que você precisa saber disso, por que você quer saber disso. Você já me deu a dica, né? Não é só prova que Deus existe, mas é para um ateu, então você está numa discussão, com nome bonito, apologética. Opa. Né? Ou seja, sabe o que é apologética? Óbvio que não. Defendendo a sua fé. Ficou mais bonito agora, não ficou? Então, quando você está defendendo sua fé, você vai ser confrontado, né, se seu Deus existe ou não. Como você pode provar? Primeira coisa é que, de fato, com o que o ateu espera, uma prova científica, né, Deus não cabe num laboratório. Né, não dá para você fazer uma experiência científica e provar que Deus existe ou não. Mas, pensando dessa maneira, ele também não é capaz de provar que Deus não existe. Então, até aí vocês estão empatados. O ateu tem fé que nem a gente. A gente tem uma fé que Deus existe e eles têm uma fé que Deus não existe. Esse é o meu ponto. Eu acho que o ateu tem mais fé que a gente. Eu ia dizer, eu acho que ele tem mais fé do que nós. Porque é mais fácil tu dizer que Deus existe, porque tu olha a natureza, tu olha o ser humano, tu olha a concepção de uma criança, do que dizer que ele não existe. Perfeito. Mas como que nós vamos chegar a esse raciocínio? Tá, até agora ele não tinha fé, agora ele tem fé? Tem muita. O cara nem existe, acredita que ele existe, já tem fé. Exato, tem Que muito loucura. mais fé. Por quê? Vou te falar por quê. Porque é o seguinte, vamos raciocinar comigo. Todo mundo aqui, se vocês prestem atenção em mim aqui no meu raciocínio, se vocês vão perder o raciocínio, não vão conseguir raciocinar comigo. Beleza? Vocês entenderam o raciocínio? Entendeu o raciocínio? Falando inglês e tudo, hein? Exato, você viu só? Vamos lá, Como que a gente pode chegar numa parada científica junto com algum ateu? O ateu vai dizer que a origem das coisas, voltando do tempo agora, voltando tudo até a origem das coisas, ok? Nós vamos chegar num evento. Um evento que eles conhecem como o Big Bang.
né, uma grande explosão que originou, segundo parte da ciência, o mundo como nós conhecemos, né? Nós podemos caminhar com eles nessa mesma experiência, ok? Então, se fosse pensar na minha vida está aqui agora porque houve um relacionamento entre meu pai e minha mãe, entre meus avós e meus outros avós e meus bisavós, todo mundo, a gente foi voltando, a gente vai chegar nesse mesmo ponto onde tudo se iniciou. E aí que eu falo para você que você precisa ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Por quê? Porque eles acreditam que, sem explicar porquê, havia uma densidade, um pontinho, alguma coisa que condensou e... Vai ver quem está acordado, né? Senão o cara dormiu ali já. Explodiu, e nessa explosão, ocasionalmente, aconteceu tudo o que você conhece. Todo o espaço que nós conhecemos através aí dos estudos de astronomia e a nossa Terra como existe hoje. E aí eles vão dizer que ocasionalmente a nossa Terra tem vida, enquanto a gente não consegue provar vida em outros planetas. E ela só tem vida porque ela está inclinada de um jeito, se fosse meio grau para cima ou meio grau para baixo, não seria capaz de existir vida na Terra, e que essa vida se autogerou através de relâmpagos, explosões e contato com a água e aminoácidos e tudo mais, que formaram seres que ao longo de bilhões de anos foram evoluindo até chegar num ser consciente que está discutindo agora se Deus existe ou não. Entendeu, José? Tem fé, né? Tem fé, exatamente. É muita fé. Agora, nós, partindo do mesmo princípio do pontinho, né, de voltar ao início de tudo, pensando em causa e efeito, né, que cada ação que eu faço tem uma reação, né, quando os meus pais decidiram ter um filho, eu nasci. Então, uma ação teve uma reação. Se você voltar a causa e efeito até o início de todas as coisas, Tomás de Aquino vai dizer que tem uma força que causou a primeira ação para provocar ação em reação para chegar no mundo que tem hoje. Ou seja, aquilo que eles explicam como sendo um Big Bang, algo que foi ocasional, e ocasionalmente você está aqui agora num teatro perguntando se Deus existe ou não, o que o Tomás de Aquino falou que foi Deus que fez. Ok? Então, tem que ter mais fé para acreditar que o acaso fez isso e que ocasionalmente tudo isso aconteceu, do que para pensar, olha, tem uma força maior por trás disso, mesmo que você não reconheça o nosso Deus, ok? Mas tem algo inteligente modelando o que acontece. Por exemplo, foi o que fez Einstein, foi o que fez outros, ou o que fizeram outros cientistas, filósofos, pensadores, entendeu? Então assim, para nós, a nossa fé não deixou de ser racional porque não é explicado cientificamente, e a fé deles é pseudo-explicada cientificamente. Você não consegue comprovar isso que eu falei para você, o raciocínio deles, né? Eu vi uma vez um exemplo de um ateu, ele defendendo o Big Bang, é a mesma coisa que você colocar um caminhão com farinha, ovo, chocolate, e esse caminhão bate no poste, explode e cai um bolo perfeito, assim. Exato. Sabe? Tipo, do nada cai um bolo perfeito. Então, Deus, ele deixa uma assinatura, né? A natureza... Paulo diz que a natureza também revela a glória de Deus, e é só a gente olhar para o lado que a gente consegue ver a assinatura dele. Exato, Romanos 1 vai dizer isso, né? Romanos 1 vai dizer que o homem é indesculpável por não conseguir ver Deus na natureza, né? Quantos gostam de matemática? Levanta a mão. Mentira. Quem odeia matemática? Levanta a mão. Quem não vai levantar a mão de jeito nenhum, nem que eu fizer qualquer pergunta? Aí, ó, beleza, já. Um falou a verdade. Essa foi sincera. Deus abençoe, mano. Gostei. Ó, tem um filme antigo que você jogar no YouTube, você vai ver, chama, se eu não me engano, Donald no País da Matemática. É um filme do Pato Donald, falando sobre a sequência Fibonacci, o número de ouro. Cara, se você assistir aquilo, não é cristão, ok? Não é feito para cristão, mas se você vê aquilo e falar, é coincidência, não tem Deus, assim, é assustador. Porque como Deus fez as coisas tão perfeitas matematicamente, não tem como você olhar e falar que não tem Deus envolvido, né? Tem alguma coisa por trás do que está acontecendo que é superior àquilo que a gente consegue conceber e entender. Tem que ter um arquiteto por trás de tudo, Tem né? que ter, com certeza.
Agora, tem outro jeito também de responder, tá? Esse é o jeito de Tomás de Aquino, eu sempre pensando nos pais da igreja, os caras que vieram antes de nós, né? Tem um cara que faz defesa da fé, é um americano, que é mais contemporâneo a nós, que ele fala sobre o princípio da moral, né? Então, tá, você é ateu? Beleza, então tá bom. Então, se existe moral, existe uma moral por causa de Deus. Sim. E se não existe moral, então Deus não existe, ok? A nossa moral, ela vem de Deus. O que é a moral? Nosso senso de certo ou errado. Se o cara te falar assim, não, existe uma moral, ou não existe moral, por isso não existe Deus. Se o cara falar isso pra você, beleza, então saca uma arma agora, dá um tiro na sua cabeça, não acontece nada comigo. Entendeu? Porque não tem moral, não tem lei, não tem regra, não tem da onde veio isso. Se ele falar, não, você não pode fazer isso, você está ferindo meu direito. É o direito do quê? Da onde veio o seu senso de direito? Da onde veio o seu senso de justiça? Da onde a humanidade tirou a ideia de que do que não se pode matar alguém, ou ferir alguém, ou fazer algo que o outro não quer? Da onde veio isso? Vem dos ensinos judaico-cristãos. Vem dos princípios bíblicos, vem dos ensinamentos dos nossos pais, vem dos ensinamentos dos patriarcas. Daí se originou o nosso senso de moral e justiça. Então, se o cara afirmar para você que tem moral, tem que ter Deus. E se não tem moral, você pode dar um tiro na cabeça. Não faça isso, brincadeira, ok? Maravilha. Alguém gostaria de resumir essa resposta? Eu dou um chocolate. 2 chocolates. Quase que eu quero responder. Bis, né? Bis. Zé, vai lá, Zé. Com toda a tua inteligência e sabedoria, resume para nós a resposta dessa pergunta, por favor. Então, começa com café e termina com na moral. Isso aí. Entendeu? Ficou claro? Então continuamos. Pergunta 2, Gigi? Alguma dúvida quanto a essa pergunta? Pergunta assim, ó. Se amanhã um ateu chegar na sua escola, com o que eu falei pra você, você é capaz de confrontar ele ou não? Não. Certo? Alguém falou não. Alguém falou não. Beleza. Não porque o que faltou? O que você não entendeu? Quem que falou não aqui? Foi fazer uma piadinha, né? Foi fazer... Não, agora tomou. Hã? Fala aí. Foi fazer... Não, achou que ele não ia ouvir. Ouviu. Agora eu quero ver. Alguém ficou com dúvida? Fala alto. Pode falar. Não, sim, perfeito. Não, mas tem outras perguntas ali que respondem esse teu questionamento. Mas sendo bem objetivo, quanto a essa pergunta, como posso provar a existência de Deus? Posso escolher um adolescente para responder? Tem um ali. Boa. Olha o Eric aí. Agora gente, se olha vira, aí. meu parceiro, se vira. Se vira. Qual é a pergunta? Tá. Eu queria perguntar, porque tu falou que eu posso provar que o universo começou a partir de Deus. Mas tem muitas linhas científicas e filosóficas que dizem que o universo nunca teve um início, ele é eterno. E aí, como que eu poderia refutar essa pessoa? Beleza. Se vira vocês aí agora. Tu me amas, Thiago Marques? Você está partindo de um princípio que é o seguinte: você quer que eu te prove que Deus existe, mas você quer que eu acredite na sua teoria que também não tem prova. Ok? Então vocês estão empatados. A fé dele tem que ser muito maior do que a sua, de que algo existe. Se eu estou partindo do princípio que o universo é eterno, não teve princípio, apesar de não ser uma linha das mais conhecidas, das mais famosas, existe, ok? Você está falando também, creio na eternidade, também creio num Deus eterno que deu início a todas as coisas. Então assim, com relação à ciência, vocês estão 0 a 0, vocês estão empatados. Aí você fala para ele, é o bolo de chocolate, entendeu? A sua fé é maior do que a minha, cara. Vou ter que aprender a ter fé com você. Exatamente. Porque você está me dizendo que o caminhão bateu no poste e caiu um bolo de chocolate no seu colo. E eu estou dizendo que um Deus intencionalmente me criou antes da fundação do mundo. Aí vai ser escolha sua. É que eu acho assim, gente, que a pergunta Deus existe, primeiro que a gente tem que entender essa questão de existência. Para Deus existir, ele precisava ter sido criado. Uma coisa só existe porque tem ingredientes. Um bolo existe porque tem farinha, ovo. Só que Deus não existe, ele é. Dá para entender isso? Ele não está debaixo de uma existência. Para ele existir, alguém tem que ter criado ele. Ele está acima do tempo e do nosso raciocínio de espaço. Não sei se ficou claro isso. É verdade. E outra questão também, adolescentes, que eu já presenciei, já passei por isso, já fiquei constrangido com esse tipo de questionamento, é
que a pessoa não está querendo aprender alguma coisa, ela só quer te provocar. E ela nunca vai chegar, Davi, a uma conclusão que vai saciar, vai tirar toda a dúvida dela. Não, ela só quer te provocar. Ah, Deus existe, mas como? Não, mas espera aí, não é bem assim. Então, o que eu aconselho a vocês? É sempre pedir ao Senhor discernimento, para ver se aquela discussão vai chegar a algum lugar bom para você. Será que tu não vai perder teu tempo entrando em discussões tolas? Será que tu vai acabar perdendo a tua paz? Quem sabe até partindo para uma agressão, como já aconteceu comigo? E perde a paciência e tu acaba meio que quase perdendo a salvação. Foi por pouco. O Senhor teve misericórdia. Então, tem discussões que são importantes. Agora, tem discussões que não vão contribuir nada para você. Se não agrega, não continua. Isso aí. É o seu conselho de Paulo a Timóteo, né? Exatamente. Amém? Paz, irmãos. Opa. Não, queria só para complementar, alguns adolescentes nossos, né, ali de Serraria, já relataram para a gente que os próprios professores de filosofia, eles batem bastante nessa tecla, né? Até um menino, não vou falar aqui porque ele não quis se manifestar aqui, mas... Só na risada ele já se identificou. Ah, tem um menino aqui, ele... Mas enfim, gente... O amigo bem assim, ó, não fala. Tem um menino. Mas enfim, ele chegou ao ponto de falar que o professor chega, de certa forma, a ridicularizar ele, né, pelo fato dele crer na existência de Deus. Se você... Na escola a gente vai enfrentar muito os professores. Se você tiver paciência para o embate, nós vamos ter duas questões principais, né? Os de história e geografia geralmente são mais comunistas e os de filosofia são ateus, né? Que também dá quase que empate. Para o professor de história e geografia, você pergunta assim, ó, quando o muro de Berlim caiu, para que lado o povo correu? Entendeu? Para o lado socialista ou para o comunista? Tá? É isso. Aí você vai acabar com ele já, tipo, já não tem brincadeira, né? Ah, eu não sou comunista, comunista é lindo, comunista é maravilhoso. Beleza. Quando caiu o muro de Berlim, para que lado o povo correu? É isso, né? Quantas pessoas fogem dos Estados Unidos para Cuba? Quantas pessoas fogem de Cuba para os Estados Unidos? Sim, você acabou com o professor de geografia e de história, já morreu, tá? Ele não tem argumentos contra você. Segunda coisa, professor de filosofia. Vai falar assim, porque Deus não existe, né? Aí tem a frase famosa, né, de Nietzsche, Deus está morto. Aí você fala para ele, só que o túmulo de Nietzsche está lá, né? Ele morreu e o corpo dele está lá. Agora no túmulo de Jesus está escrito, ele não está aqui porque ele ressuscitou. Aí você acaba com a brincadeira, entendeu? É isso, tá? Não tem conversa não, a gente faz a parada, né? Aleluia. Tudo certo? Já que os meninos... Eu percebi que as pessoas não sabem do Muro de Berlim. O Muro de Berlim fica onde, gente? Nos Estados Unidos. Não, Madrid. Queridos, deixa eu contar um testemunho rapidinho. Eu tive um amigo na escola de grande. Ele era um garoto que ministrava louvor, era uma bênção, crente abençoado. Ele foi para a faculdade e ele tornou-se um ateu, rachado, e ele não queria saber de Jesus. Agora eu te pergunto, o que levou ele a mudar a mentalidade de forma tão drástica? O que eu descobri? O que ele vivia na igreja, o que ele vivia com relacionamento com Deus era muito fraco. Ele vivia uma fachada na igreja. Ele via algo muito paliativo, não era transformador. E isso não trouxe substância suficiente para ele permanecer firme na fé. Aí chegou um professor de filosofia, que nem chegou para ti, né, e falou uma vez para ele assim, como esse professor falou para mim, a Bíblia é uma falácia. Na época eu olhei para ele assim, falácia, o que é falácia? O que é falácia? Não sabia. O que é falácia aqui? Quem sabe o que é falácia? Olha aí, tem dois inteligentão lá. Farmácia? Farmácia? A Bíblia é uma farsa, é uma ilusão, é uma mentira. Na época eu não entendi, hoje eu entendi. Mas, queridos, eu concluo dizendo o seguinte, não perca o teu tempo na igreja. Procure aprender cada vez mais sobre Deus. Procure aprender cada vez mais sobre a palavra. Porque a hora que você chegar lá fora e um professor fazer de tudo para te constranger, fica tranquilo. Calma o teu coração. Papai cuida de você. Permaneça firme e forte no Senhor. E não deixa o diabo roubar a tua fé. Amém? Amém. Vamos para a segunda pergunta.
segunda, então? Segunda pergunta. Solta o play. Vamos lá. Essa é forte, porque essa daqui, Thiago, não é só sobre a existência, mas também ela pega um pouco do caráter de Deus. Se Deus existe, por que Ele permite tanta maldade e injustiça no mundo? E aí a gente tem aqui imagem de fome, guerra, guerra na Rússia, pandemia, criança morrendo. Eu acho que essa pergunta, ela também vai questionar sobre o caráter de Deus. Por que Ele não acaba com a maldade de uma vez por todas, então? Tudo eu? Botaram até a imagem da criança pra emocionar, tu viu? Criança Ficou olhando, vou chorar. Vamos lá, gente, vamos responder aqui, né? Pro mesmo ateu que está te questionando, né? A pergunta para ele é, então, o acaso também ocasionou tudo isso que está acontecendo. Então, o acaso é normal, o acaso fazer isso acontecer. Beleza, então a culpa é de Deus. Então, a culpa é de Deus, então Deus existe. Né? Então, ele já está afirmando que Deus existe. Exatamente. Mas você já pega ele também, tá? Já dá o laço, já se derruba ele aqui já. Como é que ele pode ser mau se ele não existe, então? Exato. Agora, qual que é a resposta cristã para isso? No que nós acreditamos? Nós acreditamos que Deus criou todas as coisas perfeitas, ok? Vou falar mais sobre propósito à noite, né? Mas agora eu vou falar um pouco sobre o propósito eterno de Deus. Então eu preciso perguntar para vocês, qual é o propósito eterno de Deus? O que você acha que é o maior propósito de Deus? Dá um grito aí para mim. Vai lá, Eric. Quem vai responder? Escolhe um, Eric. Salvação, quem mais? Tá parecendo uma ervilha andando no meio. Ai. Se vira. Ah, não, tu quer que eu corra ainda, já tá brincando comigo, né, filhão? Não, tu levantou a mão, parceiro. Agora dá teus pulos. Aqui na frente tem uma. Vai, pode ir, mano. Salvação, quem mais? Cadê? Aqui na frente. Cara, vocês estão Aqui na frente. Eu tô aí embaixo, vocês esperam Todo subir, mundo concorda que é salvação? Que a gente busca é Ele. Paz, Senhor, igreja. Eu acho que assim, voltando à pergunta, porque Ele criou a gente, qual o propósito, né? Tipo, eu acho que nessa terra, quando Adão e Eva pecaram, o pecado foi lá e entrou na humanidade. Então, acho que o nosso propósito, além de morar no céu, é falar do amor até que Ele venha, até pela salvação. Então, a gente não está aqui... No caso, falar do amor seria pregar o evangelho da salvação. Até que Ele venha. Então, vai ser 2 em 1, né? Perfeito, legal. Mais alguém pensa diferente deles? Porque está tudo resumido, basicamente, na salvação. Fala, irmão. Dá um grito aí. Não, ele tem cara de ser inteligente. Vou aí, cara. Calma aí, cara. Corre, ervilha, corre. Eu creio que o propósito de Deus seja glorificar a Ele mesmo, no fato de que nem a salvação é por nós mesmos, e ponto. Tudo é por Ele. Ele nos chama, Ele nos salva, e ponto. Então, nós escolheríamos o pecado no lugar de Adão, qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Porque Deus não poderia fazer um ser perfeito como Ele, senão seriam 2 deuses. Então, para mim, na minha concepção, Deus, o maior propósito de Deus, é glorificar a Ele e que nós possamos entender essa glória dEle. Que nós possamos entender que nós somos corruptíveis e pecadores e que a glória é somente dEle. Ponto. Você sabe que nem você entendeu sua resposta, né? Você Não, filosofou aí. Né? É isso. Quer que eu explique melhor? É isso, você filosofou, você me enrolou. Não filosofei. Você me deu uma volta. Não filosofei, não inventei isso. Não, qual é o propósito de Deus? Ponto, a sua frase. Pá. Glorificar a Ele. Glorificar a Ele, essa é a sua frase. Por Ele, sim. Beleza. Então temos salvação e glorificar a Ele, que não é Ele, é a Ele e Ele. Mais alguém? Vamos judiar tudo por aqui. Judiado, irmão. Vai. Hoje o Eric vai... Dá-lhe, ervilha, dá-lhe. Então, o nosso propósito não é apenas ser salvos, mas também ser um grande exército, o exército de Deus e prol do reino de Deus. Legal. Tudo errado. Tudo errado. Se tivesse a buzina, resposta errada. Tá desviado. Pronto. Acabou com tudo. Não, gente, deixa eu falar, pode falar. Então, eu tenho vergonha, então eu vou falar rapidão. Eu acho que a nossa vida aqui na Terra é mais um teste.
Tipo, pra ver quem vai acreditar nele até o final. Tá. Beleza. Bem, errado. Mais um. Não? Aqui, ó. Olha, corajosa, hein? Quer morrer aqui. Vocês não estão me ajudando. Crossfit pra quê? Pra que crossfit? Os caras combinaram, cada um de um lado pra judiar do irmão. Segundo livro, Uma Vida com Propósitos, é viver eternamente com Ele. Viver eternamente, como... Não vou nem falar bem, porque ela citou uma base, né? Não, mas tá mais pra esse caminho aí. Vamos lá, galera. Primeira pergunta pra vocês. Quando Deus criou Adão, ele precisava ser salvo? Então isso não pode ser um propósito eterno de Deus, porque o propósito eterno de Deus não muda. Se esse era o propósito de Deus, ele mudou no meio do caminho. Então presta atenção, a salvação foi o meio pelo qual Deus devolveu o homem para o seu propósito, que envolve sim glorificar a Ele, como o irmão falou, que envolve sim, qual que é a sua frase? Fala de novo a sua frase. Viver eternamente com Ele, envolve essas duas coisas. Para falar mais bonitinho, a gente fala assim, que Deus, de Gênesis a Apocalipse, Ele deseja uma família com filhos e filhas semelhantes a Jesus. Deus deseja um relacionamento, e esse relacionamento, como você está falando, ele glorifica a Deus, como o irmão lá em cima falou, ok? Então assim, este é o propósito de Deus. Deus está trabalhando nisso, ok? Então a salvação é o meio pelo qual ele nos devolveu esse propósito, porque o homem se desviou desse propósito. Agora, por que o homem se desviou desse propósito? Porque Deus fez o homem com a capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, porque senão nós seríamos robôs programados para fazer a vontade de Deus, e nós não somos. Deus nos deu a oportunidade de escolher adorá-lo voluntariamente, ok? Como vocês estão aqui hoje, vocês vieram aqui voluntariamente, alguns que foram sequestrados para vir aqui, né? Os pais que mandaram, obrigado também, né? Mas a maioria de vocês vieram aqui voluntariamente. Deus deseja isso, uma ação voluntária. Para que isso acontecesse, precisava estar aberto a possibilidade de não acontecer. Quando o homem peca, lá Adão e Eva no jardim, o homem peca, a humanidade, ela perdeu a principal característica que ela tinha de Deus, ela se separou de Deus através do pecado, e o pecado ocasionou tudo isso de mal que a gente vê na terra. Então, Deus, ele é bom, ok? Ele é completamente bom, mas as coisas estão más por causa do homem, e Deus vai solucionar todos esses problemas no grande dia, ou a partir do grande dia, que é o dia da volta de Jesus, e por toda a eternidade, vamos lá, né? E por 1000 anos a terra vai ser restaurada, e quando ela ficar perfeita como Deus gostaria, nós vamos ver eternamente sem esses problemas. Essa é a resposta da nossa fé, ok? Então por que existe mal? Porque Deus deu a escolha para o homem, e o homem escolheu a maldade, escolheu o mal. C.S. Lewis fala assim, né? Se Deus é bom, por que tem tanto mal na humanidade, né? Ele falou assim, vai acabar com o mal? Começando por quem? Quem que vai morrer? Por quê? Quem que é o mal? Somos nós, né? Nós só temos a oportunidade de escolher o bom olhando para Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, através da redenção dos pecados que há na cruz de Cristo. Fora disso, nós somos maus, e é isso que a Bíblia diz sobre nós, ok? Então, por que mesmo sendo bom, Deus permite o mal? Porque Ele quer uma adoração genuína, Ele quer que a gente seja voluntários em adorá-lo, em glorificá-lo, que é o que o irmão falou. Malvadão, hein? Aleluia! Alguém quer fazer algum comentário? Alguém pode me explicar por que a Bíblia diz que nós somos maus? Consegue me explicar isso? Deixa eu contar rapidinho um exemplo da minha filha, essa princesinha maravilhosa aí que chega ali, essa coisinha linda ali do pai. A minha filha, nós tivemos e ainda temos, não tão frequente, mas nós tivemos que dizer muitos nãos para ela. Na verdade, a criança, ela ouve milhares de nãos. E um dia eu estava orando sobre isso e o Espírito Santo despertou a minha mente. Se você não disser não para tua filha, ela naturalmente se torna má. Por isso que uma criança, por isso que vocês ouviram tanto não da tua mãe e do teu pai. Se tua mãe e teu pai não dissessem não para você, não faz isso, sai daí, não,
você naturalmente pende para o mal. É mais fácil fazer o bem ou fazer o mal? É mais fácil desobedecer ou obedecer? É mais fácil fazer algo que me dá prazer ou dizer não para as coisas que o mundo oferece? Entender que a nossa carne pende para o mal? Por isso que eu digo, nós dissemos tanto não para nossa filha, para que hoje ela se tornasse essa bênção que ela está sendo, que naturalmente ela seria má. Não é, pastor? É isso. Falei bonito? Muito. Obrigado. Bonito como você, inclusive, você falou bonito como você. Pelo amor de Deus. E a gente fala assim, porque a criança é pura e tal. Cara, você pode pegar uma criança, bebezinha de tudo, ela já manipula, ela já finge um choro para obter coisas que ela quer, enfim, não tem um justo sequer, assim como a palavra de Deus diz, né? E como o senhor citou, a palavra de Deus... Chamou de velho. Senhor Belo. Esse é o problema da educação da minha mãe, preciso conversar com ela sobre isso, mas agora acho que está tarde. Até esqueci. Eu estava falando da maldade. Sim. Naturalmente. Não faço ideia do que eu ia falar. Todos somos maus. Todos somos maus, o bebê. Que a criança já manipula quando é criança. O bebê faz manha. O bebê faz manha. Isso, é isso. Perdeu o bebê faz manha. Deus. Foi abduzido. Mas, Thiago, tu falou uma coisa interessante, inclusive está no livro Uma Vida com Propósito, que um dos nossos propósitos é sermos parecidos com Cristo. Isso. Né? E o Jesuscope, pelo nome, já tem eu acho que esse é o objetivo, né? É fazer cópias de Jesus, né? Exatamente, que é um dos propósitos que Deus tem pra gente, né? Sim, está dentro do propósito de Deus, do grande propósito de Deus. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver esse entendimento. Deus deseja uma família parecida com Jesus. Romanos 8:29 vai ser a personificação desse texto, dessa frase, né? Ele vai representar, Romanos 8:29 vai representar isso. Mas se você fizer uma análise de Gênesis 1 e 2, o que acontecia? Um lugar na terra, um ambiente propício para Deus descer e visitar os seus filhos. O Apocalipse 21 e 22 acaba com um lugar propício para Deus descer a terra e visitar os seus filhos. A mesma coisa, a mesma figura do jardim de Gênesis 1 e 2, a mesma figura Apocalipse 21 e 22. A Bíblia começa numa árvore e termina numa árvore. Exato. E ao longo de toda a Bíblia, Deus contou o início e o fim da história. Nós estamos no meio. E essa é a vontade de Deus expressa na Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não passa a vontade. A vontade dele vai ser satisfeita. A pergunta é, você vai estar lá? Essa que é a pergunta. Tem uma pergunta aqui, ó. O amigo gato aqui que está do meu lado aqui, ó. Mas só pode... Só um minutinho. Repete, Sim, por favor. Repete essa afirmação que o senhor fez. Então, presta atenção, gente. Isso é muito profundo. Vamos lá, ó. A palavra de Deus, ela diz como tudo começa e como tudo acaba. Em Apocalipse, em Gênesis 1 e 2, como tudo começa, Apocalipse 21 e 22, como tudo acaba. Okay? Deus deseja e Ele expressa o seu desejo, a sua vontade. Ele quer uma família com filhos e filhas semelhantes a Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Nós sabemos o final da história. A pergunta é, você vai estar lá? Deus não passa vontade, mas você vai estar lá? Uau, essa é a pergunta. Aleluia. No contexto da criação ali, partindo do princípio que a Bíblia inicia com a criação do homem, e depois ele vai mencionar os seres celestiais que foram criados e vai contar sobre a queda dos seres lá. Então, partindo do princípio que o plano principal, ou teoricamente o primeiro plano, seria esse relacionamento com uma família, ou os anjos e esses outros seres teriam sido criados para participar dessa família ou para conduzir nós a estarmos dessa família? Eu tenho uma senhora que nos ensina sobre a Bíblia, uma senhora, ela deve estar com uns 90 anos já, tá? Ela diz assim, ó, quando a Bíblia fala pouco, quem fala muito é louco, tá? Então, a pergunta que você está fazendo, ela não tem uma resposta bíblica direta, não está escrito preto no branco o que acontece. Então, as informações bíblicas que eu tenho hoje para te dar, estou dizendo que são todas, eu estou falando das que eu tenho, é que Deus criou uma família e essa família são os homens. Ok? Os seres celestiais, cada um foi criado com a sua função. Por exemplo, os anjos são espíritos ministradores que estão servindo a Deus e servindo o propósito de Deus, trabalhando entre os céus e a terra, movimentando entre os céus e a terra. É o propósito, é o princípio deles. Ok?
se eles são primo, se eles são tio, se eles são parte da família, não tem nada expresso lá. O que eu sei que é família de Deus, o que eu sei que é parte do propósito de Deus são os homens, ok? Então eles estão servindo dentro do grande propósito de Deus. Agora a família de Deus é a família dos humanos, porque Jesus se fez homem, Jesus é um humano, Jesus é o nosso irmão mais velho, né? Então nós somos a semelhança de Cristo. Ele não veio como anjo, né? Ele veio como homem, né? Encarnado. E aí a gente não pode afirmar ou desafirmar o que a Bíblia não diz, ok? Eu fico com o que a Bíblia diz. Show. Mais alguma pergunta? Tem uma lá em cima, não? Não? Alguém quer fazer algum comentário? Tem mais pergunta vindo. Ali, Eric. Vamos lá, Eric. Na outra ponta. Espero que vai emagrecer uns 2 quilos, Na verdade, eu tenho uma pergunta, mas não envolve isso. A minha pergunta é por que Deus criou a gente, sendo que Ele não precisa da gente? Por quê? Vamos lá. A descrição bíblica, eu estou esperando o irmão ali que ele está indeciso. A descrição bíblica da criação, né, a história de como tudo começa, de como Deus criou as coisas, é que Deus já estava pleno e perfeito na eternidade, né, aquilo que a gente chama de eternidade passada, na eternidade antes da criação. Ele sempre existiu e é uma combinação, a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam numa comunhão plena e um dando amor ao outro, um retribuindo ao outro, um glorificando ao outro, mas era tanto amor que eles decidiram derramar em algo. Então eles fizeram algo para ser o objeto do seu amor e para que esse amor fosse dado e devolvido, assim como a Trindade faz coletivamente, que nós coletivamente possamos receber o amor de Deus e glorificar a Ele devolvendo o amor que Ele é digno. Então, por isso Deus nos criou para a glória dele, como o irmão lá em cima falou, e para derramar o seu amor em nós e para que a gente devolva esse amor em forma de adoração e glorificação a Ele. Foi por isso que Deus nos criou. Ele já era plenamente satisfeito, mas Ele tinha tanto amor que Ele criou você. Né? Amém. Lá no meio tem uma pergunta. Corre lá, Eric. Do outro lado. Acho que eles combinaram, Eric. Tem que ser de um lado e de outro. Acho que eles estão no WhatsApp. Próxima pergunta vai ser Ela, lá em ela cima. tá Próxima bem- pergunta tá lá em cima. Ela tá pensando na pergunta só pra tu ter que ler um no meio. Eu vou fazer Faz não, né, pessoal? O que eu queria saber é o seguinte: a Bíblia nos fala que Deus ele é onisciente e que Ele conhece cada um desde o ventre da nossa mãe. Então, por que Ele permitiu que certas figuras, como, por exemplo, Hitler, Stalin ou até o Putin agora, que elas pudessem vir à Terra e fazer toda essa maldade com base no dom e no bem que Deus nos deu, que é a liberdade do livre-arbítrio, que só a nossa espécie é a única que tem? Por que Deus permitiu que essas almas em específico pudessem fazer tanto mal? É uma dúvida que eu tenho. Por favor, vai lá. Os caras estão jogando a batata quente. Ó. Imagina, faz uma imaginação comigo aqui. Imagina que vocês estão me avaliando enquanto pregador aqui hoje, ok? Então eu vou dar um papel para vocês e vocês vão ter a opção de dar 3 notas para mim, ou 0, ou 5, ou 10, ok? Então eu pego todos vocês aqui, nós estamos em 200 pessoas, vou receber 200 papéis, tá? Aí eu pego e eu falo assim, olha, nota 10, separa aqui, nota 10, separo, nota 10, separo. Ah, vem uma nota 0, eu ponho de lado. Ah, vem uma nota 5, eu ponho de lado. Aí vem uma nota 10, eu separo. Ao final de tudo, eu queimo as notas 5 e 10, as 5 e 0, ok? Eu queimo elas, ok? E eu digo, só existem notas 10, eu sou nota 10. Estaria certo isso? Exatamente, Deus deu a liberdade de você escolher. Então, Ele escolheu ser o Stalin, Ele escolheu ser o Hitler, Ele escolheu fazer o mal. Para que eu possa ser verdadeiro, no caso, né, para que Deus pudesse ser verdadeiro e receber a adoração verdadeira, Ele tinha que permitir que as pessoas escolhessem isso voluntariamente ou não. Essas pessoas escolheram mal, essas pessoas foram as que deram nota 0. Se Ele queimasse ela, se Ele deixasse de fazer com que isso acontecesse, eu não teria como provar que a outra de fato é verdadeira, se eu omitisse essa parte, entende? Então eu preciso disso para provar que a outra parte é verdade. Tá, unindo com a pergunta... Eu não tô te vendo. Oi. Unindo com a pergunta ali que ele fez.
se Deus sabe, assim, Deus sabe ali de todas as coisas, sabe que o homem ia se declinar para o mal. Se Deus sabe disso, sabia disso, por que Deus permitiu, mesmo sabendo que o homem ia se declinar para o mal, se Deus é perfeito, por que Deus criou a gente sabendo que a gente ia se declinar para o mal, se isso seria, vou dizer assim, né, porque no meu pensamento eu pensaria, poxa, um problema. O homem virou um problema, a humanidade virou um problema, tá tudo um caos. Se Deus sabia por que Deus criou. Você estava tão concentrado querendo fazer a pergunta que você não percebeu que eu acabei de responder sua própria pergunta. Foi a própria pergunta que eu respondi. Mas eu vou responder de um jeito diferente para você. A palavra de Deus, se você olhar em ordem cronológica, quando Deus olha para a humanidade, Ele fala assim, olha, quero criar a humanidade. Quero criar algo para derramar o meu amor, mas quero criar algo que seja capaz de devolver o amor para mim voluntariamente. Se eu vou fazer isso de forma com que as pessoas sejam voluntárias em devolver, ela vai ter a opção de devolver ou não. Se ela vai ter a opção de devolver ou não, eu sei que alguém não vai. E se eu sei que alguém não vai, eu sei que alguém vai romper comigo. Se eu sei que alguém vai se alguém vai romper comigo, eu sei que eu preciso me ligar de volta a essa pessoa, porque a minha vontade é feita e eu não passo vontade. Então, antes que Deus dissesse, haja luz, Deus disse, haja cruz. A Bíblia diz que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Jesus decidiu se entregar por todos nós que somos pecadores, antes da fundação do mundo, porque Ele amava tanto a gente, que mesmo sabendo que a gente pecaria, Ele ofereceu o seu único filho para morrer no nosso lugar, antes da fundação do mundo, para que você pudesse fazer parte da família de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mais alguém? Tudo O certo? Davi, o Davi. Aqui. Não é sobre porquê, olha, ver se não é a mesma pergunta. Não é. É que todo ser humano, a gente sabe que ele é inclinado ao mal, certo? Só que ao mesmo tempo a gente sabe que a única coisa que tira o homem desse mal é Jesus Cristo. Só que o homem, ele tá tão perdido nesses próprios pecados que sozinho ele não consegue achar a salvação. Por isso que ele precisa de Cristo. Então todas as maldades do mundo, indiretamente, seria culpa dos cristãos que não pregaram o Evangelho. Sim, eu vou aproveitar a sua pergunta, que é uma coisa que eu queria fazer, eu vou fazer agora. Muito bom, inclusive, obrigado, foi inspirado no Espírito Santo de Deus, agora só recebeu. Igual Jesus falou para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Cuidado que a próxima coisa que Jesus falou para ele foi: aparta-te de mim, Satanás. Então fique esperto. Fique esperto. Você vai pregar hoje à noite, irmão. Vigia. Vamos lá, gente. Por muitos anos, presta muita atenção em mim, olha para mim agora, aqui, olha para mim todo mundo. Por muitos anos, nós oferecemos Jesus para as pessoas. Nós, da Assembleia de Deus, eu vim de uma parte da Assembleia de Deus também, nós da parte das comunidades, nós das grandes igrejas, das pequenas igrejas, nós oferecemos Jesus para as pessoas como se Jesus fosse um remédio amargo necessário para que eu não fosse para o inferno. Então assim, vocês todos vão morrer, vocês todos vão para o inferno, vai queimar lá no caldeirão do capeta, ele está com o tridente ali espetando no seu popô, entende? Nós pensávamos isso. Então, tipo assim, você é pecador, vai para o inferno. Nós pregávamos assim, nossa pregação era essa. O que? Vai dormir sem pedir perdão, você vai morrer, vai acordar no inferno. Foi dormir, acordou, morreu no inferno. Nem sei o que eu falei na frase. Nem prestou atenção, eu falei errado. Você não está nem prestando atenção. Por que a gente fez isso? Porque a gente não conhece de fato a Deus. A gente falava assim, experimenta, vou dar para você. Experimenta, Jesus é maravilhoso. Ninguém quer isso, entende? Mas por que a gente fazia isso? Por falta de conhecimento do Evangelho, por falta de conhecimento do amor de Deus. E aí, o que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa pregar o Evangelho verdadeiro, pregar o sacrifício de Jesus na cruz. Lembra que eu falei para vocês que o Evangelho, no caso do Evangelho não, né? O Evangelho que te permite a salvação. Vocês falaram, a salvação é o propósito eterno. Lembra que eu falei que o propósito eterno não é a salvação? A salvação é o meio, a salvação é a porta de entrada. Existe uma vida maravilhosa em Deus para se viver a partir da salvação. Jesus não é um remédio amargo, Jesus não é um não pode usar o TikTok, Jesus não é um não pode dançar tal coisa, Jesus não é um não pode fazer tal coisa. Embora de fato você não possa fazer algumas coisas, mas por escolha. Por quê? Porque você vai escolher a parte boa. Você vai escolher aquilo que é bom, aquilo que glorifica a Deus e aquilo que é bom para você. Se você conhecer aquilo que Deus tem para você, você jamais vai se vender a algo que é comparado a um remédio amargo.
Por isso que são boas novas, né, Tiago? Exato. Não, são boas notícias, né? E às vezes a gente fala como se fosse uma má notícia, né? Tipo, você já condena o cara pro inferno, já de cara, Exato. Como se Jesus fosse um mal necessário para evitar o inferno. Conta a história da Elisama com açaí. Vou contar a história da Elisama. Temos uma amiga que ela é manauara, se eu não me engano, lá de Manaus, né? Manauara, você sabe, todo mundo sabe. Geografia, nota 10, sabia Manauara de Manaus, né? O Zé achou que era uma tribo indígena. Eu fiquei quieto nessa, né? Amizade, coisa arada, eu fiquei na minha, né? Então a Elisama, ela veio lá do norte para Bragança e ficou muitos anos sem provar o açaí verdadeiro, porque esse açaí que a gente toma aí normalmente na rua, né, é uma ofensa para eles. Né, açaí Nutella, não é o raiz. Açaí não é o raiz, exatamente. E aí o que aconteceu? Estava numa reunião, o Douglas foi pregar no Pará e trouxe do Pará o açaí verdadeiro. Quando ela descobriu, ela entrou em colapso, assim. Ela falou, não, porque tem um açaí, porque deixa comigo que eu sei bater, eu sei preparar, eu sei fazer. E todo mundo, gente, eu sou velho, tá? 10 anos atrás, açaí não era tão famoso quanto é hoje, ok? Então quando eu falava açaí, eu falava, açaí, não sei. Era tipo 10 anos atrás, comida japonesa, né? Hoje todo mundo come pro nariz a comida japonesa. Mas 10 anos atrás, peixe cru, hoje come até com o ouvido, né? Mas tudo bem. Aí o que aconteceu? O açaí não era tão popular. E aí ela falou, não, deixa que eu faço. E os caras, não vou querer. Cara, aquela menina foi, ela bateu o açaí no liquidificador, e ela estava com tanta expectativa, e ela pôs no copo, ela foi até sem educação, ela não serviu ninguém. Ela pegou para ela primeiro e começou, esse é maravilhoso. Esse é o de verdade. Esse daqui é o da terrinha. Esse daqui é o maravilhoso. Todo mundo começou a olhar ela. O que vocês acham que aconteceu, gente? Ficaram com vontade. Todos aqueles que torceram o nariz e falaram, não quero açaí, todos quiseram experimentar o açaí. Por quê? Porque alguém mostrou que aquilo era gostoso. Sabe? As pessoas vão ver Deus na sua vida, as pessoas vão ver Jesus na sua vida e vão desejar Jesus porque você acha bom estar com Jesus. Porque é bom, a sua vida com Jesus é mais gostosa. Sabe? Você vai proporcionar vontade nas pessoas ao seu redor quando você conhecer Jesus de verdade. Aleluia! Entenderam? Então aplauda ao Senhor por isso. O Senhor merece. Oh, meu Deus. Aplauda o açaí, aplauda o açaí. Aplauda o açaí. E sabe o que é o mais top? É que Jesus conta com cada um deles. Amém. Lá na escola de vocês, tem um coleguinha sentado do lado de vocês que precisa provar esse açaí. Amém? Respondida a pergunta? Alguém? Não? Vamos para... Opa, lá tem um lá no meio, Eric. Como é que vai fazer? Não sei. A próxima vez que o Gideão perguntar... O microfone vai ser de borracha. Ô, Gideão, não pergunta mais não, Gideão. A próxima vez que o Gideão perguntar é por educação. Vocês falam que não tem mais pergunta pra gente poder passar pra próxima. Pessoal, só uma pergunta. Vocês estão gostando? Tá legal? Tá bacana? Tá legal? Faz barulho se tá legal. Uou! Então tá bom. Ficou em pé, rapaz. Ficou em pé porque a pergunta é quente. Seguindo o raciocínio de evangelizar e pecar e não pecar, se todos nós pecamos, então por que nós devemos buscar sempre a santidade, sendo que de qualquer forma nós vamos pecar diante da nossa vida inteira? Tiago, essa é com você. Puxa. Se a gente sempre é pecador, por que a gente tem que sempre buscar a santidade? É isso? Bom, eu vou falar a minha opinião, tá, Tiago? Me ajuda depois aí, Gideão. Eu acho que assim, querido, a gente sempre é, como você disse, a gente é pecador. A gente está num corpo, numa natureza pecaminosa. Só que quando a gente nasce de novo, a gente nasce numa nova natureza que nos dá condição de não ser mais escravo do pecado, mas de ser livre. Só que isso é uma luta diária. A gente não está livre, a gente está livre 100%, mas a gente tem que conquistar essa liberdade todos os dias. Deu para entender? Eu acho que... Não sei. Que isso, hein, tio? Que isso, irmão? Tipo demais. Não, por exemplo, a gente... Antes da cruz, a gente não tinha opção. A gente estava escravo do pecado. Depois da cruz, a gente passa a ter a opção de ser livre. Só que essa opção, a gente tem que tomar todos os dias. Ela está sempre disponível para a gente. E a gente só vai se ver livre dessa natureza pecaminosa quando nós estivermos com Cristo na eternidade. Eu usaria um exemplo assim, então, se eu sei que eu vou me sujar e eu vou suar
Por que eu tomo banho todos os dias? É por isso que eles não tomam. É como se Jesus fosse aquele banho diário. Depois a gente toma banho, a gente não sai aliviado, renovado, aquela sensação boa. Só que aquela sensação boa, ela dura um período e você sabe que daqui a pouco você vai se sujar, você vai acabar suando novamente e você vai ter que tomar banho novamente. Então, eu acho que esse é um bom exemplo para entender por que a gente tem que estar sempre buscando a santidade. É um baita exemplo. Antes de Jesus, a gente não conhecia o chuveiro. Jesus entra na nossa vida, a gente passa a conhecer o chuveiro. Eu não conheço ainda. Tem gente que ainda não conhece o chuveiro de Sim, verdade. não. Amado. Paulo vai dizer, né? Paulo fala assim, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vou pecar mais para que a graça do Senhor superabunde mais uma vez? De maneira nenhuma. Eu quero cada vez mais ser santo, eu quero cada vez mais ser santificado por Deus, até o grande dia. Então, entender essa graça que nos alcançou, ela já nos alcançou, Jesus já morreu pelo pecado que você vai pecar amanhã, Ele sabe que isso vai acontecer, mas você transforma na sua vida o pecado como um acidente, não como algo intencional. Não como uma vida, né? Não como uma vida de pecado. E aí, cada oportunidade que você tiver de pecar, Deus te dá o escape personalizado. Tá? Deus tem um escape personalizado. Por isso Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele ensinou a orar para a gente ser livre das tentações, a gente não chegar nem a pecar, ok? Então se a gente tiver essa consciência, essa vida, esse ritmo, embora a gente não fique perfeito, a gente tem que crescer até chegar à estatura do varão perfeito, como diz a palavra de Deus. E essa estatura do varão perfeito é aquele grande dia, o dia onde o Senhor vai nos encontrar, e aí de fato você vai receber um corpo glorificado que não é mais capaz de pecar. Então até o grande dia você se santifica, você busca Deus e o pecado passa a ser um acidente na sua vida. Eu brincava com os adolescentes, eu fui líder de adolescentes muito tempo, né? Eu brincava, tipo assim, cara, vocês têm que pecar pecados novos, não vai repetir os pecados antigos, né? No sentido de que, cara, o pecado tem que ser um acidente que aconteceu que você não planejou. Você ficar planejando o pecado, você está vivendo errado. Uma coisa é você viver na lama, outra coisa é você se escapar e a lama pegar em você sem que você queira. É muito diferente. E cada erro que você comete é uma oportunidade que você tem de aprender e ter experiência naquilo. Não cometer o mesmo erro 2 vezes é uma grande tolice. Você não quer mudar. Se você quer mudar, você não comete o mesmo erro 2 vezes. Eu achei interessante o versículo na palavra de Deus de Jó falou assim, ó, eu fiz um acordo com os meus olhos, os meninos. Eu fiz um acordo com os meus olhos. Em outras palavras ele diz, fiz um acordo com os meus olhos, não vou secar a varoa bonita. Então eu tenho que ter domínio nos meus olhos. Eu sei que passou uma mulher na minha frente. Aí eu decido, cara, vou dar a segunda olhada ou não? O pecado, e aí? Vou dar a segunda olhada ou não? Amém? E eu digo uma coisa para ti, garoto. A misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Toda manhã a misericórdia dele se renovar sobre a tua vida, sobre a minha vida. Toda manhã é um novo dia para vivermos uma nova vida. Coisa extraordinária de Deus. Amém. Amém. Vamos para a próxima pergunta? Vamos avançar então? Vamos avançar? Já são 5 horas. Nossa, Thiago. Tem que partir para o final, né? Nós temos mais 15 minutinhos só. Tem mais 15 minutinhos, acho que a gente pode terminar nessa pergunta. E depois a gente... Eu acho que essa ele já respondeu quando ele disse que Deus não existe, Deus é. Então não há uma origem de Deus. Pode passar a próxima então. Próximo. Move it! Como saber que o Deus que eu acredito é o verdadeiro? E essa pergunta vai ser a última, que é top. Tá, vamos lá. Quer começar? Vamos lá. Você não estava contando com isso, tá, Thiago? Não, eu posso começar então. Por favor. Vou começar. Se você analisar historicamente a humanidade, ok? Se você analisar historicamente, não há nenhum processo histórico de outras religiões que tenham a intencionalidade que a nossa tem, ok? Então, por exemplo, vocês sabem como é que é a fé dos hindus, por exemplo? Tem milhões de deuses. É uma briga de deuses, lá o deus Brahma contra o deus não sei o que e tal, explodiu um negócio e caiu, criou a terra e criou a humanidade. Então a humanidade foi um acidente. Os deuses gregos também é uma briga que aconteceu e tal e criou a humanidade. Não há uma criação intencional, ok? A única criação intencional com um objetivo, com um propósito é a história da nossa criação.
ok? Então, comparando a nossa história, por que a nossa história é a verdadeira? Por que a história bíblica é a verdadeira? Porque foi a única feita de maneira intencional, que explica desde o princípio da humanidade, cientificamente, como nós falamos aqui, até o fim dos tempos, está tudo explicado na Bíblia, exatamente o que nós precisamos saber. Nós não somos frutos do acaso, nós somos frutos de algo intencional da parte de Deus, que foi por objetivo, ele teve por objetivo criar as nossas vidas para devolver amor e glória para ele, assim como ele já tinha na Trindade. Então, por isso que a nossa é de verdade e as outras não. Amém. Existe uma frase, gente, quem já ouviu essa frase de todos os caminhos levam a Deus? Quem já ouviu isso? Isso é que o inimigo quer trazer para nós sempre, que todos os caminhos levam a Deus. Eu queria te falar que isso não está 100% errado, sabia? Sabe por quê? Porque de fato todos os caminhos vão levar a Deus. A diferença é que uns vão chegar lá como filhos e outros vão chegar lá para ser julgados. Mas todos vão comparecer diante de Deus. Só que quem crê em Jesus vai chegar lá e vai receber um pai. Quem não crê em Jesus vai receber um juízo e uma condenação. Então quando alguém falar isso, não está totalmente errado. Aproveitando que diz os copos, essa frase eu ouvi do Douglas. O Douglas estava ouvindo um podcast dele e ele disse isso. Todos os caminhos levam a Deus, isso é verdade. Ele eu olhei assim, esse cara está ficando doido. Mas ele disse, um caminho, mas só um caminho, leva ao Pai. Todos levam a Deus. Uns serão julgados, outros estarão com o papai. Quantos aqui vão encontrar um pai naquele dia? Aleluia. Amém. Amém? Então dá um aplauso a Jesus, então. Aleluia. Nós vamos encontrar um pai, queridos. Quer fazer outra rapidinho? Vou rapidinho nessa. Quer fazer outra rapidinho? Isso. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Levanta a mão só pra gente ver o Eric correr rapidinho. Ou esse lado, ou esse lado. Tiago, contigo. É isso? Cara, assim, ó. Pode falar. Eu ia fazer um comentário para vocês comentarem a respeito do que eles veem. Eu acredito que na escola está crescendo cada vez mais esse comentário da força do universo, né? As pessoas, elas não têm mais um Deus, então elas agradecem o universo. Eu agradeço ao universo. O universo trouxe isso para mim. Como que eles podem, se posicionar em relação a isso, refutar esse posicionamento? Aqui só um minutinho. Eu acho importante falar também que está crescendo muito hoje na nossa sociedade, mas é velado dentro da igreja o pensamento de que todo amor é válido. Né? Diz que abriu um novo movitinho aqui já, um novo talk-team. Não, porque o que é pregado lá fora é que Deus aceita todo tipo de amor. Tá, vou te responder isso. Okay. Vou tentar responder as duas de um jeito só, vamos lá. As mulheres, né? As mulheres. Ô, Glória, que bênção essas mulheres aí, né? Vamos lá, galera. Seguinte, ó, sobre a energia, a força e tudo mais. Você é compreensível que as pessoas façam isso, que está sendo muito aceito, ok? Mas você pode propor algo superior a uma energia, porque uma energia é algo ocasional, e você tem um relacionamento pessoal com Jesus, você tem um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Essa energia que ela sente, né, que pode ser boa ou ruim, é Deus ou é o nosso adversário, entende? Mas intencionalmente você pode dar acesso a ela, a fonte de toda energia, a fonte de todo poder. Você é capaz de conduzir essa pessoa para o caminho que acessa direto a Deus. Então use este caminho. Agora, este caminho é um caminho estreito, é um caminho de negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, quando nós falamos que toda forma de amor é aceita, nós estamos recusando uma parte da mensagem. Se você é um mentiroso e o caminho é estreito, você tem que se converter das suas mentiras. O seu eu natural é o eu mentiroso. Então você vai matar o seu eu mentiroso para que viva o eu verdadeiro para a glória de Deus. Ok? Quando você fala de uma forma de amor contrária à palavra de Deus, ele também tem que morrer. Você mesmo não é a resposta bíblica. Né? Ser você mesmo é tudo que Deus falou que você não vai ser. Ser você mesmo, o único você mesmo que você vai ser é você pregado na cruz. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ok? Então,
não dá para se viver toda forma de amor, porque você tem que morrer. Tá inspirado. Levanta. Só para finalizar. Vai lá, Davi. A última pergunta. Então, eu acho que eu queria diferenciar dois deuses. Na realidade, o nosso Deus e o Deus islâmico. Por causa que o Deus islâmico, o Alcorão, ele foi inspirado na Bíblia. Maomé, ele se inspirou na Bíblia para escrever o Alcorão. E muito de Alá é Deus. Só que ele foi ungido ali porque ele era meio assim, né? Então, como é que eu diferenciaria o Alá para o Deus verdadeiro? Você ia perguntar, achei que você ia responder. Você ia perguntar. Não, ele falou, eu quero diferenciar. Eu falei, beleza, já diferencia pra mim. Diferente. Vou diferenciar pra você. O profeta Muhammad, né, Maomé, ele surgiu ali nos anos 700 e pouco. Então, já é uma história que já nasce no meio do cristianismo, ok? Já havia cristianismo, já havia um modelo das coisas como Deus gostaria que fosse, ok? Mas a diferença do nosso Deus para lá é que o nosso Deus é pai e ela não é um pai. É isso. Pode falar? Eu tô tramontina aqui agora. Vai, pode. Que eu estava há alguns dias, meu pai chegou em casa e comentou, e eu quero saber também, porque tem várias religiões, e meu pai estava conversando no trabalho dele com um amigo dele, e ele falou, como é que eu não vou acreditar na Umbanda se lá meu parente foi curado do câncer? Então eu quero saber como que eu vou diferenciar religião por religião, porque em outras religiões também acontece milagre como a nossa acontece. Perfeito. Vamos lá. A cura tem dois lados, tá? E aí é uma crença pessoal minha também, porque não tem uma descrição bíblica. Umbanda, não tem isso na Bíblia, ok? Eu vou te dar uma descrição minha. A cura acontece por duas coisas. Pela fé da pessoa, de fato, ou ela é uma mentira que foi feita por alguém que enganou a pessoa, ok? Quando você analisa isso, você olha para a Bíblia. Quando você olha para a Bíblia e você vê Jesus curando as pessoas, você vê que elas eram apenas... como é que eu posso explicar para vocês? Elas participaram de um movimento, mas não se envolveram com ele. Por exemplo, Jesus curou os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer, ou seja, apenas um seguiu a Jesus. Embora a multidão recebesse cura, Jesus deseja relacionamento, Jesus deseja discípulos, ok? Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: pode acontecer algo ali, pode acontecer algo espiritual, do bem, do mal, de algum lugar, mas naquele lugar não há um relacionamento com Deus, não há um relacionamento baseado na pessoa de Jesus, e Jesus é a única pessoa capaz de nos conduzir a Deus. Se aquilo é verdade ou é mentira, eu não tenho como saber, mas eu sei que Jesus veio na terra para salvar essa pessoa, e Ele é o único caminho, não uma cura, um passe, uma benzedeira ou algo do tipo que vai fazer. Aleluia. Entendeu, Gabriel? Fechou? Eu queria A última. Eu queria repuxar o assunto que ela colocou ali sobre o amor. E apesar de ter crescido na igreja, é difícil às vezes olhar e diferenciar Deus e amar Ele. Tipo, eu queria saber como eu deveria amar Deus, porque eu consigo olhar para minha melhor amiga e amar ela. Mas como que eu não estou vendo um ser e como que eu vou entender o amor que Ele tem por mim e como que eu vou amar Ele? Boa pergunta. Nossa! Jesus respondeu essa pergunta. Ele disse assim, você tem que amar a Deus com toda força. Eu brinco que é com café, né? Todo o seu conhecimento, todo o seu amor, toda a sua força, todo o seu entendimento. Não, desculpa, café. Eu usei o entendimento com café, né? Café, todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. Ok? Jesus mandou você fazer isso. Então, como você vai fazer isso na prática? Ok? Você vai fazer isso se relacionando com Deus no seu quarto e se relacionando com Deus com os seus irmãos. Ok? A Bíblia também vai dizer, como você diz que ama a Deus se você não ama o seu irmão que você vê? Como você ama a Deus que você não vê se você não ama o irmão que você vê? Então, dessas duas maneiras, com toda a sua força, todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, e amando o próximo, porque amando ao próximo você está amando a Deus. Ok? Aleluia. E eu finalizo dizendo para você, querida, como você vai amar alguém que você não conhece? E a Bíblia está
ali disponível para todos. Quer conhecer a Deus? Quer saber como amá-lo mais? Quer entender a Deus? Conhecer Ele através da palavra. Quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. Eu só fui amar a Aline depois que eu conheci ela verdadeiramente. O relacionamento. Amém? Quanto mais tempo a gente gasta com alguém, mais chance a gente tem de amar essa pessoa. Se eu gastar pouco tempo com essa pessoa, vai ser difícil eu ter um amor para ela. Eu vou ter até um relacionamento, mas vai ser muito superficial. Agora, se eu investir tempo, cara, eu vou sentir um amor por ela. Vamos adorar o Senhor juntos? Não ligue para quem está do seu lado, não. Dê o seu melhor para o Senhor. Se quiser fechar os olhos, feche os olhos. Se quiser pular, pula. Se quiser rodar, pode rodar. Só entrega o seu coração para o Senhor. Aleluia. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu.
nossa fé. A gente estrutura a nossa fé. Porque se você viu lá no banner que a gente divulgou, tem uma rocha e tem uma casa construída em cima da rocha. Cara, a gente só consegue sobreviver às tempestades da vida se a gente estiver firmado em Jesus. Nós só conseguimos sobreviver aos professores de filosofia, aos professores de história, aos professores, enfim, que vêm com tantas histórias. A gente só sobrevive ao ensino médio se a gente estiver firmado em Jesus. A gente só sobrevive à faculdade se a gente estiver firmado em Jesus. Cara, não tem outro jeito. Estar firmado. E o Pedro falou um negócio aqui no final que, uau, cara, deu vontade de chorar. Não tem como você dizer que ama alguém se você não passa tempo com essa pessoa. Não tem como você dizer que ama Jesus se você não gasta tempo na presença dele, orando, buscando, chorando. Aleluia. Ai, meu Deus. Gente, por mim já ficava aqui, já. Tá? Continuar. Mas vai continuar.